Train, psicóloga e mãe indoor, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um desenho animado chamado Shaun, o Carneiro. Vocês já notaram que eu adoro fazer umas análises de contos infantis, desenhos infantis, então volta e meia, entre um tema um pouco mais sério e outro, vem também aqui uma análise da minha perspectiva e da minha formação de psicóloga sobre um determinado assunto infantil. Primeiramente, eu gostaria de falar algumas coisas mais técnicas sobre esse desenho e que eu acho fenomenais. Esse desenho ele é feito naquela técnica de stop motion. São feitos vários takes seguidos da posição dos bonequinhos. Com os takes seguidos é que tu tem uma ideia de movimento. Eu imagino sendo algo trabalhoso, porque justamente além de estudar todo o movimento dos personagens, né, de como é que se faz um pulo e o que tudo vai estar em movimento, as orelhinhas, para onde tem que estar, os pés que vão atingir o chão, qual é o movimento, qual é a posição de cada uma das partes do corpo na aterrissagem, enfim, uma série de coisas do próprio movimento. Além disso tudo, tem que se fazer uma série de takes e a cada take tem que se fazer algo diferente, mexer na expressão do rosto, mexer alguma coisa talvez na paisagem. Então eu estava vendo o making of do Shaun, o Carneiro, esses tempos, e eu fiquei impressionada com a qualidade artística do pessoal envolvido na equipe. Se você reparar bem, dá para até perceber as impressões digitais nos bonecos. As pessoas que estão ali fazendo, trabalhando, modelando as expressões faciais dos personagens. Esse é um desenho que não é falado, então ele é universal, ele é bastante interessante para todas as culturas. O desenho conta com 5 temporadas e são vários episódios por temporada, e cada episódio conta a história na fazenda junto com o fazendeiro e os animais. E ao meu ver, a graça desse desenho está justamente na diferença entre aquilo que o fazendeiro sabe e aquilo que a gente como espectador vê. O fazendeiro nem imagina as coisas que se passam de fato na sua fazenda. Inclusive, os olhos dele são fechados, ele usa um óculos bastante grosso, então esses são elementos que a gente pode pensar que é para ele justamente não poder ver tudo que se passa. Certa vez, inclusive, os animais se fantasiam de convidados da sua festa e ele nem percebe. Esse fazendeiro não tem muito senso de obrigação com relação ao dia a dia, aos cuidados da fazenda. Então o que ele faz é delegar os cuidados para o cachorro, o Bitzer. Então o fazendeiro se entrega a muitas coisas que ele está a fim de fazer e que lhe dão prazer e cobra do cachorro que as atividades sejam feitas. Dar comida para todos, cuidar dos horários, quando entrar, quando sair do estábulo, entre outras coisas. De uma maneira geral, os animais nessa fazenda são humanizados, apesar de não falarem, mas tem tramas, tem planos, tem sentimentos e se enfeitam e preparam festas, tudo sem o fazendeiro saber. Os carneiros, por exemplo, que são um grupo de mais ou menos aí uns 10 carneiros, eles têm bastante senso de humor, riem de si mesmo, gostam bastante de estética, de festas, de conforto. São muito criativos na resolução de problemas. A gente vê isso, por exemplo, no episódio em que o mais novo, o bebê da turma, que é o Timmy, não consegue dormir. E que aí os outros carneiros vão inventando um teatro de bonecos, um teatro de sombras para conseguir entreter e fazer o carneirinho pequeno dormir. O Shaun, que é o principal carneiro, ele aparenta ser um líder, está sempre atento às necessidades do grupo, mas também às necessidades individuais de cada um. Não resiste em participar da festa, participar da confusão, da diversão. Então ele brinca e ousa, mas ele se apieda do amigo cachorro quando alguma coisa dá errada e acaba ajudando o cachorro para ele não entrar em encrenca com o fazendeiro. O Shaun já salvou muita janta romântica para o fazendeiro, sem a ajuda dele, cozinhando, sendo chefe de cozinha ali, sem o fazendeiro saber, não teria dado certo. O Bitzer é o cachorro, é o leal companheiro do fazendeiro. A ele são delegadas todas as funções de cuidado, de controle do que acontece na fazenda. E ele anda sobre 2 patas, que também é um outro elemento que torna ele mais humanizado. Ele usa um relógio e também usa um apito, que é um aparelho de controle e de poder que ele adora. Na minha opinião, o Bitzer é o personagem mais interessante da história
porque ele fica justamente dividido entre participar das confusões e brincadeiras que os carneiros propõem e atender, ser leal ao fazendeiro que está sempre puxando para o controle da coisa. Com seu caderninho de tarefas, ele está sempre pronto para conseguir assumir e realizar o que é esperado dele. Mas justamente ele é um personagem muito interessante, porque ele vive exatamente no meio dessa dualidade, porque por um lado ele é leal ao fazendeiro e tem o seu caderninho de tarefas para atender, mas por outro lado ele se sente muito convocado a participar das brincadeiras e confusões que os carneiros aprontam. O senso de moral e ordem, de manutenção da ordem do cachorro, é muito forte nele e faz com que ele muitas vezes ajude o fazendeiro para o fazendeiro não passar por situações constrangedoras. Então, assim como nós temos o Sean, que é o carneiro líder, que ajuda, se apieda do cachorro muitas vezes, o cachorro também se apieda do fazendeiro, do seu dono. O Timmy é o bebê carneiro do grupo e muitas vezes ele acaba causando alguma confusão, alguma situação em que ele se mete num perigo, por exemplo, e o grupo de carneiros se esforça para tirar ele dessa confusão. Ao contrário do que talvez muitos poderiam pensar, de ter uma lógica de culpabilização e de punição do time, o grupo pensa em satisfazer as necessidades do bebê, por exemplo, quando ele precisa da chupeta dele, quando ele precisa do ursinho dele de estimação e que está em algum outro lugar. O grupo passa a se ocupar com essa tarefa de resgatar o ursinho, resgatar a chupeta, seu objeto nacional, enfim, para conseguir satisfazer as necessidades do time e ele não precisar passar mais por apertos. Então esse é um grupo bastante carinhoso, bastante empático com relação às necessidades de todo mundo ali no grupo. Então, apesar de muito divertidos e piadistas, esses carneiros estão atentos às necessidades uns dos outros e não medem esforços para conseguir atendê-las também. As galinhas me parecem ser os animais com menos intencionalidade no desenho todo. Com exceção, acho que de apenas um episódio, elas são representadas como animais, né? Diferente dos outros que têm um caráter mais humanizado. Então as galinhas põem ovos e não apresentam intencionalidade, não apresentam uma trama entre elas ou entre elas e outra espécie de animal. Elas muitas vezes também não parecem entender o que está se passando. Tem um episódio em que, por exemplo, eles vão montar uma fantasia de galinha e pegam as galinhas para conseguir tirar as penas delas e elas ficam paradas, inertes e passivas esperando que isso aconteça. E aí nós temos os porcos também. Tem 3 porcos na fazenda e eles são representados como um elemento talvez mais sacana, mais vilão, mais danados, né? Tanto que sempre quando os carneiros estão brincando, por exemplo, com algum objeto, alguma bola, e essa bola cai no território dos porcos, que é dividido por uma mureta, os porcos eles sempre inventam uma forma de sacanear, de aprontar com os demais animais. Então os animais já sabem, lá vem bomba, porque caiu no território dos porcos, aquilo já vai, ou vai furar a bola, ou eles vão sujá-la, enfim, qualquer coisa que os outros animais não queiram. Os porcos também zombam dos outros animais e se sentem geralmente superiores a eles. E muitas vezes quando aparecem perseguições de carros, de automóveis, por algum motivo, os porcos aparecem num carro conversível rosa, escutando música alta clássica. O gato nem sempre aparece nos episódios, aliás é bastante raro ele aparecer. E quando ele aparece, ele não se mistura muito com os demais, ele parece querer sempre ficar mais ao lado do fazendeiro, comer da mesma comida, fazer os mesmos programas, olhar junto televisão no sofá. Então ele não quer se misturar com os demais, ele não está nem lixando para o que está acontecendo fora da casa. Tem alguns episódios que contam com alguns elementos bastante fantasiosos. Por exemplo, tem um em que alguns extraterrestres chegam na fazenda e acabam fazendo experimentos. Eles trocam o cérebro do Sean com o do gato para ver o que acontece. E a partir disso é que gera toda uma confusão. Mas de uma maneira geral, mesmo com toda a confusão que está acontecendo em cada episódio, com o ápice, né, de algum problema a ser resolvido, acaba que o grupo dos animais geralmente se une para conseguir resolver o problema que está acontecendo antes que o fazendeiro descubra qualquer coisa. Esse sempre é um objetivo que une todos os animais. Se você não conhece esse desenho, eu recomendo muito porque ele é bastante divertido de olhar
E também por essa questão técnica aí do stop motion, que eu pessoalmente sou fã de carteirinha. E se você já conhece esse desenho, comenta aqui embaixo qual é o seu personagem favorito e por quê. Aproveita também para se inscrever no meu canal e dar um like também se você gostou desse vídeo, e compartilhe com amigos que também têm filhos pequenos e vão gostar de saber dessa análise do Shaun. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!